Olá, bem-vindos a mais um Morcecast. Estamos aqui transmitindo em vídeo para quem nos acompanha no YouTube e em podcast também para quem nos acompanha aqui em áudio. Hoje vamos falar sobre educação no mundo corporativo. A educação voltada para negócios, a educação que fortalece a cultura e o propósito dentro das empresas. E para falar sobre isso, convidamos duas especialistas no assunto que lideram justamente a frente de conhecimento e educação dentro da Ambev. Conosco aqui hoje está a Rebeca Genca. Muito bem-vinda, Rebeca. Muito obrigada. Oi, pessoal. E a Roberta Olmos. Muito bem-vinda, Roberta. Obrigada, gente. Estou super feliz de estar aqui com vocês, tendo essa troca hoje. Boa, sabe que a gente adora o tema conhecimento, educação, então assim, a gente vai aprofundar bastante, até porque aqui a gente de certa forma considera que o que a gente traz aqui, meio que em forma de entretenimento, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, acaba sendo um pouco de educação também. Para começar, eu sempre gosto de fazer um raio-x da empresa. Eu acho que todo mundo conhece a Ambev, né? Mas o que a gente pode trazer de principais informações para contexto aqui da empresa? A gente sempre pergunta o que a empresa faz um tweet. Eu tenho minha opinião, mas eu acho que não é o que vocês falam. Alegram as festas lá em casa, os eventos e tal, mas enfim. O que é a Ambev num tweet? Num tweet, a Ambev produz e vende cervejas, refrigerantes e outros líquidos, mas neste momento a gente está indo agora para uma plataforma de negócio. Então a gente sai dessa parte de só produção e vendas e a gente começa também a trabalhar como plataforma de negócios. Então hoje a Ambev não só traz momentos de alegrias e mais momentos para brindar, mas também a gente quer trabalhar com mais negócios dentro da nossa plataforma. Muito bom. Aí, mais de curiosidade, quando que a Ambev foi fundada? Na verdade, assim, talvez seja quando foi a junção lá da Antártica com a Brahma. O que vocês consideram a fundação da Ambev? São várias histórias, né? Mas se quiser me complementar, inclusive, Rô, a gente começa em 1880 com a Brahma e aí tem a Antártica também, mas assim, vai realmente virar a Ambev em 98 com a fusão da Brahma com a Antártica, então ali na década de 90, e aí começa realmente a Ambev em 99. Perfeito. E números de escritórios, colaboradores, o que tem fácil aqui para a gente entender, até porque vamos falar de treinamento, educação, é importante entender quantas pessoas estão ali do outro lado para consumir esse tipo de conteúdo. Boa. Aqui no Brasil a gente tem pouco mais de 35 mil funcionários, então a gente está olhando aí para plantas em todas as regiões do Brasil mesmo, a gente está falando de todos os estados, e aí a gente também tem a ABI, né, AB InBev, que está no mundo, né, também em todos os continentes, então é uma empresa muito grande, com mais de 100 mil funcionários aí ao todo. Então, podemos dizer aqui que a gente vai falar hoje sobre o trabalho de vocês de educação, falando para essa audiência que vocês têm, dá para qualificar vocês como uma das maiores empresas de educação do país, né? Se a gente for comparar, é maior que muitas universidades, faculdades e escolas, certo? Eu acho que a gente pode falar que a gente é bem grande mesmo. A parte de educação, ela tem algumas ramificações, né? Então, hoje a Beca vai poder falar muito melhor do que eu, mas a gente está olhando para esse recorte Latinoamérica, né? Quando a gente pensa em todas as ações que a gente faz como Ambev On, mas a gente também quer introduzir toda essa parte, talvez até de uma maneira mais centralizada no futuro, olhando para esses outros recortes em outros países, em outras regiões. Perfeito. Rebeca, hoje o seu cargo é Head, né, de Conhecimento e Educação dentro da Ambev, no projeto Ambev On. Eu queria saber o seguinte, na prática, o que é seu trabalho? Se a gente tirar, porque às vezes o cargo, né, a gente coloca o cargo todo bonito, até o seu é em inglês aqui, eu acabei traduzindo. Todo mundo coloca Head, né? Coloquei, traduzi aqui e tal. Mas enfim, o que é na prática o seu trabalho? Hoje eu olho estratégia de aprendizagem e desenvolvimento dentro da empresa e a gente começou também recentemente a ir para fora da empresa, né? Então pensando em educação corporativa, mas que eu olho cross-company, e aí mais um termo em inglês bonito, mas é para olhar para toda a companhia. Então a gente vê quais são as competências que a gente quer tratar dentro da empresa como um todo, para todos os níveis de funcionários, e também o que a gente quer preparar para chegar na estratégia da empresa, no sonho que a gente tem como empresa como um todo.
E aí, nesse momento, estou em transição de cargo, que eu vou começar a olhar também os países em volta, que aí vai ser Argentina, Chile, Uruguai, para a gente virar realmente Latinoamérica. Parabéns. Muito obrigada. Agora, o seguinte, a gente já teve esse tema educação aqui em outros podcasts, depois eu vou até trazer alguns temas aqui, e as pessoas que interagem com a gente acabam perguntando, assim, acho que é um tema interessante, é uma oportunidade dentro de empresas para pessoas, de repente, assumirem isso, né? Eu gosto muito quando a gente provoca aqui no nosso podcast, no nosso videocast, temas que às vezes as empresas ainda não abraçaram e que pessoas que nos escutam podem dizer o seguinte, olha, eu quero ser o embaixador dessa ideia, eu quero trazer isso para minha empresa. Isso a gente tem alguns feedbacks de pessoas que já nos escutaram aqui sobre temas e acabaram trazendo isso para dentro. Aí minha pergunta para você é o seguinte, você liderando essa área, qual é o seu background? Você veio de qual área? Você já vem de uma área de educação? Você vem do RH? O que te qualificou? Onde você buscou conhecimento e inspiração para desenvolver esse projeto? Tem até uma história engraçada sobre isso, mas assim, no meio do caminho, eu sou psicóloga formada, né? Trabalhei sempre na área de RH, tenho 10 anos de Ambev, é meu primeiro e único emprego. Antes disso, só empresa júnior, né? E aí, eu sempre fui da área ali de atração, recrutamento, depois virei gerente de gente, viajei aí o país, porque trabalhar na Ambev é um pouco disso também, você tem a oportunidade de conhecer o país todo, se você quiser, né? Então, eu conheci muitas realidades diferentes. E aí, eu sou de Brasília, nascida e criada, mas depois eu morei no Mato Grosso por conta da Ambev, depois eu tive que visitar muito Rondônia, Amazonas, Acre e outros estados por conta da Ambev também, e eu acabei vendo muitas realidades, assim, discrepantes. E isso batia muito em como que a gente atraía as pessoas, como que a gente retia, como que a gente treinava também as pessoas. E aí, depois de um tempo, a minha gestora atual, inclusive, lá atrás, há 3 anos, ela falou assim, Beca, eu acho que você deveria vir para o corporativo para olhar a Universidade Ambev. E eu achava a caixa mais chata do universo. Eu não queria de jeito nenhum. Assim, eu tinha um sonho de morar em São Paulo, sempre quis. Mas não para isso. Mas não para isso, sabe? Eu queria muito vir para o corporativo, mas assim, pelo amor de Deus, Universidade Ambev e tal... É bom. Até entendendo que você queria estar no core, que a universidade não seria core, né? Vamos vender refrigerante, vamos vender cerveja. Eu queria, assim, carreiras, eu queria programas corporativos. Ela, não, mas eu acho que você tem a cara da Universidade Ambev. Eu, nossa, que legal, tem a cara do negócio que eu acho chato, né? Pra piorar a situação. E que talvez, olhando lá atrás, não fosse core, né? E eu acho que é um tema que eu vou trazer depois isso, Sim. Mas entendendo que é uma função adjacente, que é uma função ali que não está enraizada no dia a dia do negócio, né? E como que era visto, você está falando essa parte assim, e realmente, como que era visto a parte de aprendizagem antes e dentro da Ambev era assim, acho que agora a gente mudou, e outras empresas ainda vêm assim, é uma parte de, tipo, você faz um treinamento de vendas uma vez por ano, ou você faz um treinamento ali para a parte de operações e acabou, é aquilo. E aí você só está sendo reativo ao invés de ser uma pessoa que está ali promovendo mudança. Perfeito. E tal. Então, para mim era muito chato por conta disso, era um modo de treinamento, era um modo, não via estratégia nisso. E aí eu achava uma coisa ruim, porém, queria muito vir corporativo, então vamos lá e depois eu construo meu caminho dentro do corporativo. E quando eu cheguei, na verdade, eu vi que era outra coisa e que tinha muita oportunidade de mudar a forma como a gente via a aprendizagem dentro da empresa. E foi aí que eu entendi o porquê que a minha chefe me falava assim, eu acho que você tem a cara de Universidade Ambev e tal, que hoje a gente chama de Ambev On, porque em 2020, eu entrei em 2019 na Caixa, em 2020 ela me deu a oportunidade de a gente fazer um risco no chão e falar, agora a gente começa a parte de educação mesmo dentro da empresa, vamos ver como que é a estratégia. E aí a gente mudou completamente, assim, junto da evolução cultural da Ambev, a parte hoje de educação é muito mais estratégica, muito mais a forma como eu gostaria. Eu até me perdi um pouco da pergunta, foi mal, mas agora eu lembrei de novo. Mas aí o meu background, ele me trouxe muito assim, eu nunca fui uma boa aluna na escola, eu nunca fui a pessoa que aprende... Estamos alinhados. Então, ótimo. Aqui eu também, estamos alinhados. Já tem sinergia aqui. Já tá ótimo aqui essa mesa, mas assim, porque eu era exatamente o oposto ao estereótipo de asiático, assim, eu não era boa de exatas, não era boa nada disso, mas eu aprendia muito assim, com vídeo de YouTube, eu aprendi inglês traduzindo letra de Backstreet Boys, então eu era fãzinha e acabei aprendendo a escrever em inglês por conta disso. Eu não aprendia dessa forma tradicional. E aí eu comecei a escutar podcast já em 2015, eu corria, escutava podcast, e aí eu gosto muito e aprendendo muito por aquilo dali, mas as vias tradicionais de educação não eram o meu meio de aprendizagem.
E aí ela me falou isso, assim, a Ilana falou na época, olha, eu acho que a gente tem muita oportunidade aqui. E aí eu consegui colocar em prática tudo que eu acreditava, que tem diversidade cognitiva, tem outras formas de aprendizagem que não são esse meio tradicional de sala de aula, de uma pessoa detentora máxima do conhecimento e você é só passivo, um ser passivo ali. E foi isso, assim. Então esse é meu background de uma má aluna, depois formada em psicologia e questionando muito isso, ver diferentes realidades no Brasil. E aí agora a gente está tentando mudar a forma de ver educação dentro das empresas. Muito legal, parabéns. E qual é o nome da sua gestora? Ilana. Eu acho muito legal quando um gestor, uma gestora consegue ver alguma coisa que às vezes a pessoa não está vendo, né? Então, assim, ela viu em você a capacidade, né? Talvez até uma vontade que não estava lá evidente de fazer alguma coisa que você nem sabia, ou que você gostasse, ou que você era capaz. Então, eu acho muito legal. Então, parabéns aqui para ela, porque realmente conseguiu despertar e agora dá para ver o brilho nos seus olhos de uma coisa que talvez lá atrás você baixou a cabeça, voltou para casa ali não muito contente e acabou virando aí um propósito dentro da sua carreira. Não, ela é muito maravilhosa, assim, não posso reclamar dela não. Que realmente é isso, conseguiu ver, foi uma líder que conseguiu ver além do que eu estava vendo no momento. Elogiou a chefe, se rolar aumento, bota aqui, Vou paga o almoço aqui depois. Paga o almoço aqui pro time do Morse. Roberto, e você? Trago para você o mesmo ponto, né? Você hoje faz parte desse projeto, queria entender um pouquinho também, tirando cargos ali, o que é na prática o seu trabalho? Legal, perfeito. Bom, vou falar um pouquinho então do que é na prática e depois eu volto um pouquinho no meu background. Perfeito. Hoje na Ambev, né, eu sou especialista dessa parte de learning, né, de aprendizagem contínua. E o meu principal objetivo agora também mudei um pouquinho da minha caixa inicial. Então, antes eu olhava tanto para a Ambev On, que é o nosso ecossistema, né, de aprendizagem, para dentro, então olhando o desenvolvimento e treinamento dos nossos funcionários e trazendo toda essa parte de programas que possam compor essa aprendizagem, né, da nossa liderança e olhando também a parte externa. Então, tudo que a gente faz hoje falando para o público que não é a Ambev. Então, falando com você, falando com as pessoas que estão, né, assistindo a gente, escutando a gente, trazer um pouquinho de formatos diferentes de comunicação, onde a gente pode trazer pílulas de conhecimento, onde a gente pode trazer rodas de conversa com outras empresas, com outras pessoas, exatamente pegando esse gancho que a Beca trouxe de formas diferentes de aprender. Então, como a gente traz essa oportunidade das pessoas saberem mais de um tema ou escutarem mais sobre um assunto dessas diferentes maneiras. E o nosso objetivo de comunicação externa, ele está muito pautado em inovação e educação. Então, a gente está sempre falando de temas relacionados a isso. E aí eu falei que mudou um pouquinho o meu escopo, porque agora eu estou 100% nessa parte externa. Então, agora eu olho para toda a nossa visibilidade como marca Ambev On e como a gente vai propagar a Ambev On para fora, como as pessoas vão conhecer mais, inclusive já fazendo um merchan, sigam o nosso Instagram Ambev On, @AmbevOn. Ambev tá on. É isso, Ambev tá on. E falando bem rapidamente do meu background, eu também tive toda essa expertise aí de carreira focada em gente. Então, eu iniciei minha carreira em recrutamento e seleção, depois entrei um pouco mais em programas corporativos, olhei para programa de estágio nacional na Ambev. Então, essa foi a primeira caixa na companhia, antes eu trabalhei em outras empresas. Fiz relações internacionais, o que não tem nada a ver com o que eu estou fazendo hoje, mas eu acho que nos traz assim, uma noção mesmo, em todos os sentidos, quando a gente fala de política, de economia, e até me permitiu conhecer coisas diferentes na faculdade, e aí me trouxeram até essa área de gente corporativa. Passei também por atração de talentos, então olhei toda a frente de atração, employer branding da companhia. E aí agora cheguei em aprendizagem contínua. Eu fiz essa movimentação muito porque eu tinha muita curiosidade de saber como a Ambev On funcionava. A Beca sempre me inspirou muito, a gente sempre trabalhou perto, então eu escutava muito de como a On funcionava. Diferente da Beca, eu já cheguei quando a On era mais legal, então
quando a aprendizagem era então, mais quando legal. te chamaram pro projeto, você não fez aquela cara de coitadinha. Vou ter que ir pra universidade. Você já chegou querendo, emocionada e com brilho no olho, é isso? Exatamente. Então, é mais ou menos isso. Boa. Então, que bom que você conseguiu já chegando a mudei. transformar. Você falou de aprendizagem contínua, né? E tem o termo lifelong learning, que não sei se estou chegando de fora aqui, não sei se, apesar de ser a tradução, se é o mesmo conceito. É isso mesmo. Mas eu gosto muito disso, porque a primeira vez que eu tive contato com lifelong learning, né, o conceito, a forma que me explicaram foi muito simples. Se você for na academia, fazer ginástica ou praticar um esporte dos 18 aos 22 anos e nunca mais pisar na academia, nunca mais jogar futebol, jogar tênis ou qualquer coisa, e depois com 40, 50 anos de idade você tentar fazer, você vai se machucar. Você não vai conseguir fazer tão bem quanto você fazia lá e você não vai se atualizar tanto quanto os outros. É muito lógico quando a gente pensa isso nos esportes ou numa atividade física, e a gente esquece que o cérebro também, né, precisa ser estimulado e tal. E aí a hora que você para pensar que a gente faz isso com educação, é meio surreal. Você fala assim, como que eu vou para a faculdade? Enfim, eu tenho uma jornada muito intensa de educação quando somos mais novos, e depois a gente dá um hard stop nessa história e sai para a prática. Então eu acho muito legal, e às vezes as pessoas acham que não tem tempo. E não tem tempo porque fazer isso vai competir com a empresa. Quando a empresa traz isso como valor, como propósito, eu acho que facilita muito de manter as pessoas sempre evoluindo, né? Uhum. Super, eu acho que lifelong learning, né? Inclusive tá estampado na nossa sala Ambev On lá na Ambev. E eu acho que é exatamente isso que você falou. A gente precisa estar sempre estimulando e trazendo espaço na nossa rotina para conseguir colocar, né, aprendizados. E eu acho que o principal ponto aqui é você entender qual é a maneira que você aprende mais facilmente ou que você gosta mais de aprender. Então, se é via podcast, se é assistindo um vídeo, se é lendo um livro. Eu tenho amigos que leem livros, um livro por mês. Eu não funciono lendo livros. Eu acho que eu li 3 livros num ano inteiro. Mas eu funciono muito bem escutando podcast. Sou bem parecida com a Beca. Eu corro escutando podcast. Então, eu acho que o primeiro ponto é você entender qual a forma mais ideal para você. Isso não tem certo e errado. E você entender que você não precisa necessariamente estar ali escutando algo muito específico do seu trabalho para você aprender alguma coisa. Você pode estar escutando um podcast sobre culinária e você aprender algo novo. Então, acho que é nesse sentido o estímulo de você ter uma aprendizagem contínua. Eu acho que a aprendizagem contínua, no geral, a gente também tem que desmistificar um pouco. Assim, as pessoas continuam com essa visão. A gente passa, 15 anos, 17 anos entre o colégio, faculdade, com um modo só de aprendizagem, né? E, na verdade, a aprendizagem contínua você tem várias outras formas, como podcast, como o próprio Instagram mesmo, quando você segue perfis. Como o Morsecast. Como o Morsecast e tal. Então, desmistificar também que, assim, eu preciso para uma faculdade para poder aprender novamente. Sim. Ou eu preciso sentar e fazer um curso presencial para isso. Não, tem várias outras formas e qual que é a forma que você gosta mais de aprender. E até para as empresas, quando eu falo de aprendizagem contínua, empresas que não estimulam isso, acaba que elas vão ficar paradas no tempo também. Porque as mudanças estão acontecendo cada vez mais rápidas. Eu sei que está no modinha falar isso, mas é verdade, né? A tecnologia, ela traz essa mudança muito rápida. Então, até falando de assim, a redução dos tempos de gerações. A gente fala de gerações em décadas e agora estou começando a pensar em gerações em 5 anos, mudanças e tudo mais por conta do acesso à informação. E como que a gente vai ficar se a gente não tiver esse estímulo à aprendizagem contínua? A mudança de comportamento em relação à educação mesmo e à aprendizagem. Então, a aprendizagem contínua, ela, cada vez mais, ela é não é uma arma, assim, mas é um ponto estratégico da empresa. Sim. E para as pessoas mesmo. Então, assim, acho extremamente relevante a gente falar sobre aprendizagem contínua. Eu acho que tudo na vida é uma oportunidade para você aprender. Eu, inclusive, aprendi algumas coisas me preparando para esse bate-papo e daqui a pouco eu vou trazer até um termo aqui que eu aprendi que eu não conhecia, que fez bastante sentido. Mas eu queria aqui, antes de a gente entrar na pauta do nosso dia aqui, a gente tem aqui o nosso patrocinador do podcast, inclusive hoje, PH, cadê, ó? Tô com a camisa aqui.
do Digitaliza Aí, que é uma loja de soluções, né, para digitalizar negócios e pessoas e por aí vai. O que eu queria trazer aqui dentro desse contexto, então? Hoje a educação existem diversas soluções e tecnologias. Se vocês fossem resumir, e aí eu vou começar aqui com você, Rebeca, depois passar para a Roberta, quais são as metodologias ou tecnologias que você considera assim, não digo essencial, porque às vezes essencial é uma palavra muito pesada, mas que estão no seu dia a dia? Você fala assim, olha, isso aqui mudou a minha forma, seja você de aprender ou seja de você ensinar, no caso, no seu dia a dia do trabalho. Acho que o primeiro ponto é a internet, sem nenhuma sombra de dúvidas, assim. Mas eu aprendo muito por áudio, essa questão do podcast mesmo. Ela é uma frente que eu uso muito, YouTube. Então, vídeo, áudio são as frentes que eu mais uso, assim, utilizo. E para ensinar, inclusive, a gente usa muito essa questão de Zoom ou, né, Google Meets, tal, a parte de vídeo e imagem. E até essas tecnologias que a gente tem de poder fazer gamificação online também, e as pessoas vão interagindo online. Agora a gente está falando de metaverso também, que você falou da parte que usa também, né? Mas a gente utilizou ano passado para fazer um hackathon dentro da empresa para finalização de uma jornada de aprendizagem que a gente tinha. Que legal. E foi super divertido, assim, porque o pessoal... acho que tem bastante coisa mais complexa para falar sobre metaverso, mas assim, as pessoas colocam toda uma estampa de nossa, é muito complexo, e eles entraram e era um joguinho, que eles podiam se aproximar uns dos outros e acabavam escutando as conversas, e se afastavam, se não escutava mais. E a galera amou, assim, e eles discutiram, eles saíram de lá com soluções muito disruptivas, né? E que o pessoal gostou muito do dia de aprendizagem ali. Qual plataforma você utilizou do metaverso, você lembra? Foi o Gather. Legal, boa. E você, Roberta, metodologias ou tecnologias que fazem a diferença no seu dia a dia? Boa. Eu gosto muito de podcast, né? Como eu já falei. Gosto muito de vídeos, então tô sempre... O YouTube, pra mim, é uma plataforma fantástica, onde eu tenho acesso a todo tipo de informação, e desde treinamentos até coisas que eu quero tirar dúvida, assim, eu vejo um vídeo e já consigo entender. Mas sendo muito sincera, e aí eu sei que talvez tenham pessoas que vão torcer um pouquinho o nariz, talvez não seja algo tão dentro da rotina, ou até seja muito dentro da rotina, é o TikTok. TikTok, pra mim, é uma ferramenta que hoje faz parte da minha vida, em todos os sentidos mesmo, assim, desde eu procurar um restaurante legal para eu jantar com meu namorado, com os meus amigos, até de eu estudar mais sobre metodologia ágil, até sobre eu estudar sobre lifelong learning, sobre alguém falando sobre aprendizagem, eu descobri como funciona trabalhar dentro de uma empresa que a gente está olhando para fazer um bench, enfim. Então, acho que é uma plataforma que dá essa dimensão de informação muito grande. Então, acho que eu colocaria o TikTok como um grande... Olha, eu vou te falar, achei super interessante. Faz sentido e muitas vezes as pessoas acham que, né, quando você vai... E tem a ver com o que você tinha provocado, né, da educação e entretenimento, de você não colocar a educação como uma coisa chata, né, quadrada, que você precisa estar dentro ali do ambiente e tal, e por que não levar a aprendizagem para dentro do dia a dia, onde as pessoas já estão. É mais fácil você entrar na jornada de uma pessoa do que trazer a pessoa para a sua jornada. Então, legal, na prática mesmo. Vamos lá, agora eu tenho aqui alguns pontos que eu queria realmente perguntar para vocês, que eu acho que tem muito a ver com o propósito assim, que está por detrás disso. Então, primeira pergunta aqui, aí vou começar aqui pela Rebeca, depois para a Roberta. Na opinião de vocês, qual é o papel, de uma forma bem resumida, o papel da educação dentro das empresas? É a forma que a gente vai atingir a estratégia da empresa, assim. Para mim, resumido, tweet é isso. É a forma que a gente vai atingir a estratégia da empresa. Não adianta eu ter uma estratégia maravilhosa, P1A, P10A, seja o plano que você tiver, se eu não der o mínimo de oportunidade de aprendizagem dentro da empresa. Eu não tenho como atingir esse sonho. E até complementando a Beca, concordo 100%, a gente olha para isso também pensando em retenção de talentos. Então, se a empresa ela
fornece essa oportunidade de desenvolvimento, a pessoa se enxerga sendo desenvolvida, crescendo, tendo oportunidades, essa pessoa ela vai entender que ali é o lugar dela. Então, acho que está 100% ligado à estratégia e empresas que não olham para isso hoje deveriam estar olhando super urgentemente. Porque senão a gente perde pessoas, a gente perde... e aí as pessoas falam, não, mas eu contrato outras pessoas com esse conhecimento. Sim, mas você perde todo o conhecimento de empresa, de tempo que você vai gastar com recrutamento, com ensino e tudo mais, e não é todo mundo que percebe isso, assim, quanto que você vai perder ao perder um funcionário ou não investir no colaborador ali. Outro dia a gente estava falando com uma pessoa aqui e ele trouxe 2 provocações que eu achei interessante, né? Falando sobre educação corporativa. A primeira é o seguinte, falou que a meta dele é transformar o conceito de educação dentro da empresa de uma forma tão relevante que, conceitualmente, obviamente não na prática, as pessoas quisessem pagar para trabalhar lá. Do tipo, se você paga para fazer uma faculdade, você paga para fazer um curso porque você quer sair de lá melhor, conceitualmente, aqui tem que ser tão boa essa jornada que a pessoa me compararia até com um curso. Tipo, eu pagaria para trabalhar na Ambev durante um período porque isso vai me colocar lá como profissional melhor. Óbvio que ninguém vai pagar para trabalhar, mas conceitualmente. E uma outra que foi interessante, ele falou assim, eu gostaria que trabalhar na minha empresa estivesse não apenas, né, pensando no LinkedIn, não apenas na experiência profissional, mas na formação acadêmica, né? Porque você pensa no LinkedIn de alguém, é o seguinte, formação acadêmica. Fiz a faculdade tal, fiz o curso tal, ou seja, aqui é onde eu absorvi conhecimento. Depois, experiência profissional, onde eu apliquei conhecimento. Se você monta um projeto, por que não ao contrário? Desculpa, gente. Imagina. Tecnologias. Sem problema. Se você transforma isso, por que não o contrário, né? Por que as pessoas não dizem o seguinte, olha, eu tenho orgulho de dizer que eu trabalhei nessa empresa como formação, ou seja, foi ali que me qualificou como profissional, então eu achei super interessante o conceito. Aí já emendo aqui então com a próxima pergunta, indo para você, Rebeca, falamos aqui do papel da educação dentro das empresas de uma forma mais ampla, né? E pensando em negócios e tal. Agora, falando sobre cultura e missão. Qual que é o papel da educação para fortalecer, às vezes até criar, fortalecer e divulgar, disseminar a cultura e a missão de uma empresa? Eu vou começar com um exemplo, porque eu acho que está muito ligado. Assim. A Ambev On, que é a Universidade Ambev, que a gente fez o rebrand, ela nasce a partir também da evolução cultural da Ambev. Então, com essa parte da evolução cultural, que a gente muda o nosso sonho, que a gente evolui com alguns princípios e tudo mais, é por meio do treinamento que eu consigo, de fato, dar o conhecimento para atingir os novos valores, os novos princípios e tal. Então, a mudança de comportamento ela vem por meio da aprendizagem. Então, eu estou falando agora de escutativa, de colaboração, de visão de longo prazo. Tudo isso, eu tenho treinamento, eu tenho jornadas para poderem dar oportunidade para a pessoa mudar o comportamento. Mudança de comportamento só vem com 2 fatores. Um é a pessoa querer. E o outro é ter alguém ali orientando. E a aprendizagem, a universidade corporativa, ela é exatamente esse ser orientando a pessoa. Então, a cultura, a missão, ela é fortalecida por meio dos treinamentos ou ela é mudada também pela falta ou presença dos treinamentos. Muito bom. Obrigado, Rebeca. Roberta, sua vez. Boa. Eu concordo de novo com a Beca e eu acho que esse ponto que ela falou da pessoa ela ter essa ferramenta e o poder de transformar a maneira como ela está pensando, como ela se desenvolve, é 100% mesmo relacionada à evolução cultural. Acho que até para contextualizar, né, o que está sendo a evolução cultural da Ambev, a gente vem entendendo muito como o nosso posicionamento influencia as pessoas e como influencia a visibilidade da nossa marca hoje. E aí a gente entende que a Ambev do passado foi de uma maneira onde a gente evoluiu e chegou até um patamar muito bacana. Trouxe a gente até aqui, né? Trouxe a gente até aqui, mas pra gente evoluir, continuar tendo aí um crescimento, a gente precisou dar uma revisada em como estava o nosso posicionamento, nas nossas metas, os nossos pontos ali de 10 princípios. Então, a gente teve essa evolução cultural, entendendo também a sociedade onde a gente está agora, quem são as pessoas que a gente quer trazer para dentro, como a gente trabalha diversidade e inclusão, enfim. Então, eu acho que isso realmente
é impossível ser feito sem a parte da educação. E aí a gente divide hoje também essa frente, tanto em soft quanto em hard skills. Perfeito. Né? Olhando toda a parte de, por exemplo, em soft skills, a gente está falando de líder inclusivo, a gente está falando de como ser um líder na Ambev depois da evolução cultural, como a gente se desenvolver nesses aspectos. Em hard skills, a gente também está falando de competências que a gente acredita que fazem sentido com a estratégia de hoje. Então, a gente está falando de coisas muito mais relacionadas a, por exemplo, o que a gente está olhando de tecnologia. Então, UX design, produtos digitais, enfim. Então, dentro desse aspecto de Ambev como plataforma, como que a gente pode desenvolver essas competências nas pessoas? Muito bom. Próxima pergunta, o seguinte, propósito. No último episódio aqui, inclusive convido aqui quem não assistiu, assistiu o nosso último episódio, foi muito legal. A gente teve aqui o Edu Lira, da Gerando Falcões, que é uma ONG super bacana, um projeto, mais que uma ONG, eu acho que é um projeto muito bacana, e o Eco Molitero lá da Accenture, e a gente falou muito sobre propósito. Como que uma ONG consegue ter propósito, que consegue fazer com que as pessoas vão ali num sábado trabalhar muito felizes e animadas, e às vezes uma empresa mais corporativa não consegue achar um propósito. E quando eu falo de propósito, não é escrever na parede e gritar ali nos eventos, é realmente fazer sentido. E eu acho que para algumas empresas encontrar um propósito é mais fácil. De novo, uma ONG é fácil, uma empresa que mexe com medicamentos talvez, está salvando vidas e tal, mas aí tem outros exemplos de coisas que não é tão trivial você dizer que tem um propósito ali real nessa história toda. E eu acho que a educação ela encaixa muito nisso. Várias e várias empresas, né, eu já fiz essa provocação inclusive em palestras, gastam um dinheiro absurdo em publicidade dizendo a gente pode falar um pouquinho de palavrão aqui, eu sou foda. Aí eu falo assim, mas por que você não inverte? Por que você não pega esse caminhão de dinheiro que você tem, que você gasta para dizer que a sua empresa, a sua marca é foda e não usa isso para transformar os seus clientes em potenciais clientes em pessoas foda? Porque aí elas vão lembrar da sua marca dizendo o seguinte, eu me transformei através daquela marca. E aí, principalmente se o que você estiver ensinando estiver relacionado ao produto que você vende, ao serviço que você presta, você cria um vínculo ali emocional que às vezes vai pro resto da vida. Como que vocês enxergam isso, a questão da educação alinhado ao propósito, ou em alguns casos, se a empresa ainda não tem propósito, como uma forma de dar propósito para as empresas? E aí começo com você, Rebeca. Aí eu vou até fazer um gancho que a Rô acabou de responder, né, com toda a evolução que a gente teve e tal. Mas a Ambev ela vem de um posicionamento que assim ninguém tem vergonha de falar isso. A gente vinha muito de nós somos detentora do conhecimento e a Ambev sabe tudo. Eu não preciso de outras pessoas, não preciso de outras empresas e tal. Então a gente tinha esse posicionamento tóxico mesmo e a gente sofreu várias as consequências assim de perder mercado, de começar a perder muita gente e tudo mais. E aí vou te interromper aqui numa coisa, até por uma curiosidade bacana que você está se abrindo assim. Essa forma de se abrir, de reconhecer isso como um erro, faz parte da cultura hoje em dia? Então isso claro, é um reconhecimento que a empresa, enquanto instituição e todos os funcionários, assim como você, reconhecem isso numa boa? Reconhece numa boa e inclusive convido você a participar, a visitar lá, na verdade, o nosso laboratório. A gente tem estampado na nossa parede, assim, de uma empresa que sabe tudo para uma empresa que aprende tudo e com todo mundo. Que legal. Então a gente percebeu isso ao longo do tempo de, peraí, o mundo de hoje já não é mais aquela coisa assim, tipo, se você tem um bar, você quer a Ambev ali dentro. Não, hoje, na verdade, se você tem um bar, você tem diversas opções, a Ambev é mais uma delas, né? Que legal. Então, a gente tem que sair desse posicionamento e começar, peraí, tem muito mais coisa aqui, além do nosso universo, do nosso umbigo, né? Então, essa visão umbilical que a gente tinha, ela acaba sendo expandida. E essa parte do propósito, ela também acaba mudando um pouco, e indo por mais razões para brindar. Porque a gente tem agora muito mais razões para brindar, mas a gente precisa crescer junto do ecossistema e ajudar o nosso ecossistema para poder, de fato, ter razões para brindar, né? Então a gente viu muito isso durante a pandemia, a gente fez várias ações, a Ambev viu o tamanho do impacto que tinha com álcool em gel, água e etc, né? E aí falou assim, realmente, se a gente não crescer junto da nossa comunidade, se a gente não investir ao nosso redor e crescer junto ao nosso ecossistema, a gente vai crescer sozinho. E isso tem um limite. Quando a gente cresce em comunidade, a gente cresce
com todo mundo. Então, evolui com todo mundo, né? Então, o nosso propósito, ele vem muito dessa parte de todo mundo tem algo a ensinar e todo mundo tem algo a aprender. Então, a gente precisa, de fato, crescer junto de todos, né? E aí, quando fala do propósito, é muito importante para uma empresa também não ter esse propósito de eu preciso ser a maior do mercado. Não, você tem mais potencial do que isso, assim. Sim. Adianta você ser o maior do mercado, depois você chegar lá, o que vai acontecer? Tipo, parabéns, você atingiu o maior do mercado, sabe? Eu acho que a missão ela tem que ser uma coisa que você possa sempre evoluir, né? Porque senão você atingiu, chegou na liderança, o que mais, né? O que eu posso promover. Eu gostei da sua frase, tem uma que ela é um pouco diferente, que eu gosto também, é o seguinte: ninguém sabe tanto a ponto de não ter nada para aprender, mas também, do outro lado, sabe tão pouco a ponto de não ter o que ensinar. Sim. E eu acho que isso é muito legal. E aí, já que você tocou no assunto, que foi uma das coisas que eu aprendi com vocês, que é o efeito Dunning-Kruger, que eu achei super legal. Fui, né, aprender justamente fazendo a pesquisa aqui. Eu acho que tem um pouco a ver com o que você falou, né, do que aconteceu dentro da Ambev. Então, assim, de achar que sabia tudo. E, pelo que eu entendi do efeito Dunning-Kruger, ele fala muito isso, né? Que no extremo, quem não sabe fazer alguma coisa, quem não é na prática ali, acaba achando que sabe menos do que o que realmente sabe, ou seja, tem aquela síndrome do impostor, né? E quem sabe um pouco mais acaba às vezes achando que sabe mais do que o que realmente sabe e não se julga ali na posição de reconhecer que precisa aprender. Eu acho que aqui você trouxe, talvez até antecipando aqui o que eu ia trazer, como que isso acontece não só na vida das pessoas, mas no mundo corporativo. E talvez estampar isso, né, como você falou ali na parede, é uma forma de você realmente dizer o seguinte: precisamos mudar. E eu acho que talvez as startups já nascem mais nesse processo de saber que tem que aprender, mas empresas tradicionalmente grandes, tal como vocês, às vezes tem que dar um choque mesmo para avançar. Legal. Sim, e até assim, a gente fala muito essa questão de todo mundo tem que aprender com todo mundo e a gente sai dessa posição de ser de tudo, mas tem muito isso dentro das empresas com diretores ou com gerentes, gestores e tal, e aí vai até para além da educação, né? A gente está falando de segurança psicológica. Que lógico, se você tem um ambiente com maior segurança psicológica, você tem mais oportunidade de aprender também, porque eu tenho mais oportunidade de errar e não tenho problema com isso. Mas se eu não tenho segurança psicológica para fazer um questionamento ou falar, olha, eu acho que não é muito bem assim, não é por esse caminho, e construir de fato o conhecimento junto, você vira isso, você vira essa questão de eu sei de tudo e eu não preciso de outras pessoas. E aí, realmente, a estratégia não vai dar muito certo. E até fazendo um gancho sobre isso, que eu acho que é um ponto que as pessoas não falam muito sobre. Eu acho que, principalmente numa posição de learning, né, corporativa, a gente muitas vezes sente que precisa ter todas as respostas ou precisa ter todo o treinamento perfeito e exatamente aquilo que é de necessidade. Eu acho que existem 2 exercícios que a gente vem fazendo, muito acompanhando essa evolução cultural. O primeiro é nunca parar de entender o que a gente precisa estar olhando ou não, né? Então, obviamente, a gente faz uma calendarização, define quais são os temas, muitos estudos em cima disso para comprovar o porquê a gente vai priorizar um a outro. Mas, se a gente parar de olhar o que está rolando no mercado, o que as outras empresas estão falando, o que é importante a gente estar associando com a nossa estratégia, em algum momento, esses treinamentos, esse desenvolvimento de treinamento, ele vai ficar antigo, ele vai ficar para trás. Então, a gente precisa estar sempre acompanhando essa evolução. E eu acho que isso está 100% ligado a propósito também. E a segunda coisa nem sempre a gente vai ter a resposta, ou nem sempre a gente vai ter o treinamento exato ou específico que é necessário. Então, é por isso que a gente não pode mais colocar como uma empresa que fala unilateralmente para fora, porque muitas vezes a gente vai precisar pegar outras empresas para trabalharem isso junto com a gente, outras pessoas, enfim. Então, eu acho que tudo se junta em uma coisa só, que é essa nova forma de aprender e como a gente se comunica e coloca isso dentro da companhia. Legal. Há um tempo atrás eu vi um negócio também, foi muito legal. Eu acabei dando aula, né? A gente falou no começo, né, da síndrome do impostor nossa aqui, de não ter sido o melhor aluno. Então foi curioso, porque assim, eu fui convidado para dar aula em faculdades que eu não consegui passar para estudar. E aí quando me convidaram, eu falei, mas eu não consegui estudar aqui, agora você quer que eu dê aula? E quando eu comecei, né, fui começar a dar aula, eu estava um pouco preocupado. Aí uma pessoa me disse uma coisa muito legal, assim:
o job description, né, se a gente for trazer do professor, não é saber tudo. É ser a pessoa que vai atrás das respostas. Então você não precisa estar ali naquele momento com todas as respostas. Se você não souber, é legal. As pessoas não vão achar ruim que o professor não saiba tudo naquele momento. Vão achar ruim se o professor não for ali buscar as respostas para uma próxima aula ou mandar depois ali. E aí, trazendo para o mundo corporativo, eu acho que os gestores acabam tendo um pouco disso que parece às vezes com o professor numa sala de aula, de achar que o gestor tem que saber tudo. Não, o gestor é responsável por trazer as respostas. Se você não sabe naquele momento, traga. Como é que funciona isso? Uma área de educação suportando o gestor para fazer o seguinte: fica tranquilo, faz o seu trabalho. Se você tiver alguma demanda de conhecimento que você não tenha e que você às vezes não tenha tempo para fazer isso, estamos aqui para te suportar. Isso pode virar alguma coisa que a gente te ajuda individualmente, ou podemos entender que isso pode ser uma dúvida maior e que isso pode acabar virando até um treinamento corporativo. Faz sentido esse caminho? Acontece na prática? Super. Beca, me complementa, mas eu acho que nossa posição ali é dar oferecer os caminhos e as opções. Então a gente precisa, obviamente, entender para que direção a gente quer ir como learning corporativo e o que a gente quer trazer de desenvolvimento de competências. Principalmente para esses gestores, porque a gente vai precisar ter um cascateamento de desenvolvimento, né? Então, de cima para baixo. Mas, ao mesmo tempo, é 100% aberto para a gente ouvir também as necessidades desse público, não só desse público, mas da ponta também, o que está sendo necessário desenvolver em todas as esferas dentro da companhia e abrir esse espaço. Então, quantas vezes a gente já não, de um bate-papo com um gestor, com uma área específica, de repente saiu um treinamento corporativo para a companhia inteira. Então, ter essa abertura também para a gente falar sobre isso e para entender o que está sendo necessário, quais são as dores, e tá sempre fazendo essa pesquisa, né? Então, entendendo o que a gente pode oferecer e também como a gente está oferecendo. Porque pode ser que, o treinamento é super legal, mas lá na ponta eles não estão entendendo como eles vão aplicar isso no dia a dia. Então, como a gente traduz isso dentro do treinamento para fazer sentido para todo mundo. E aí eu acho até que tem a parte da diversidade cognitiva que a gente comentou fora, inclusive aqui no podcast. Gostei desse ponto e quero, quando você falou lá no começo, eu ia até falar que eu queria que você explicasse um pouco melhor isso, o conceito e como que ele se aplica aqui nesse caso. Tranquilo, então eu vou começar por isso e depois a gente vai para os outros pontos. Essa parte de diversidade cognitiva é assim, todo mundo tem suas diferentes formas e diferentes estímulos também durante o seu início de vida e resto da vida também, e aí você acaba aprendendo de diversas formas. Então eu posso aprender mais por áudio, posso aprender mais por escrita, e aí a gente tem aquelas pessoas, tem aquele exemplo clássico de colégio, né? O guri que nunca tá prestando atenção na aula, mas tira 10. Colou, né? Não, a pessoa, não, colou. Não, a verdade é que ele pode estar só... Tem uma forma de absorver diferente. Exatamente, tem uma forma diferente de absorver. E aí, isso já é a diversidade cognitiva. Então, qual que é a forma que você aprende, como que é a forma que você também tem essa conexão cognitiva, né? Não vou entrar muito em techniques aqui e tal, mas Perfeito. É só você pensar, por exemplo, o pessoal do Oriente japonês escreve da direita para a esquerda, de cima para baixo, né? Quando você vai montar uma apresentação de PowerPoint, é diferente do que você vai montar pro brasileiro do que você vai montar pro japonês, porque eles veem a informação, eles leem de uma forma diferente da nossa. Então, isso já é uma diversidade cognitiva. Sim. Por isso que eu falei que eu não ia entrar muito no techniquez. Não, mas é um exemplo, mas eu acho muito legal, que é um exemplo prático, assim, e tem a ver. A gente teve um outro podcast com o Sebrae, e o Sebrae falando os desafios que o Sebrae tem de levar a educação para diversos, porque ele trabalha com, né, até me corrigiu, não é PMS, que não vai para as médias, mas é micro e pequenas empresas, quando você fala de pessoas que às vezes não sabem ler e escrever, né? Sim. Então, como que você vai trazer educação para quem não sabe ler e escrever? Isso se encaixa nessa diversidade cognitiva? Isso se encaixa 100%. Então, até mesmo assim, pessoas de comunidade, se eu for levar para eles aprenderem, vamos aprender fração pensando em pizza aqui. Aquilo é a realidade deles? Perfeito, realmente a forma como aprender? Não é, sabe? Então isso é uma diversidade cognitiva também. E aí trazendo um pouco para o mundo da corporação, principalmente quando são grandes empresas e tal, a gente tem diversas pessoas ali dentro com diversos backgrounds e diversos históricos e que a gente tem que levar em consideração para poder pensar
em treinamento, em educação e tudo mais. Desculpa, só um disclaimer, cada vez mais, né? Porque se a gente está falando em atrair pessoas diversas, a gente está falando de pessoas de backgrounds diferentes, de histórias de vida diferentes, enfim, então quanto mais a gente trazer essas pessoas para dentro de casa, a gente precisa trazer essa análise para cima da parte de learning. E aí aí só voltando ao ponto inicial ali de então a aprendizagem, diferentes formas e tudo mais, assim, a gente, como o Ambev On, a gente dá diversas opções para os gestores, para eles podem procurar, tanto em plataformas de aprendizagem, sites mesmo, que oferecem cursos, a gente tem essa parceria. A gente paga para terem cursos. Aí tem também podcast, tem também artigo. Eles pedem alguns treinamentos fora, a gente paga também para eles fazerem esses treinamentos fora. Por quê? Porque no final das contas, a Ambev On, a gente precisa dar o suporte para o gestor. Quando ele precisar, ele tem o conhecimento lá. E aí a nossa estratégia, inclusive, como Ambev On, leva em conta exatamente as procuras que eles fazem nesses sites que a gente paga de curso. A gente fez toda uma análise para entender o que eles estão procurando para além das jornadas que a gente oferece. Perfeito. Porque se eles estão procurando, tem essa lacuna de conhecimento. Sim. E aí vocês conseguem atuar. Exatamente. Outro tema aqui, tema que eu gosto bastante e vou trazer. Educação e entretenimento. Dá para andar junto? E aí acho que a provocação, né, que a gente tem muito assim, para quem tem filho pequeno em casa, para de assistir televisão, para de jogar, vai estudar. Será que em algum momento a gente vai ter que ter ou um lado ou outro? Será que não dá para aprender jogando, aprender assistindo, aprender brincando? Como é que vocês enxergam o entretenimento e a educação dentro do projeto de vocês? Super. Eu amo falar desse assunto, poderia falar. Olha, levantei uma bola agora, então vamos embora. Agora eu quero saber. Eu também adoro. Então, não, vamos primeiro. Posso falar uma coisa? Vai ter que virar um outro. Eu acho o seguinte, eu acho que isso está muito relacionado, obviamente, a estudo geracional. Então, para que público a gente está se comunicando e é muito necessário a gente fazer esse estudo, porque se eu estou oferecendo um treinamento, algo específico de desenvolvimento para a geração Z, para a geração X, é muito diferente do que eu vou estar fazendo para a geração Y, né? Enfim, então eu acho que esse é um ponto que precisa ser levado em consideração. A gente está vendo essa movimentação mesmo, tanto dentro de casa, então da Beca, que ficou triste quando ela soube que ela ia trabalhar com learning, para a Beca que construiu, junto com o time, toda essa frente de Ambev On, que é super cool, que me fez querer ir para a área. E para fora isso está acontecendo também. Então, o quanto a gente está recebendo de informação em forma de entretenimento. Então, acho que as empresas que estão levando isso em consideração, quando elas desenvolvem toda essa frente de learning, vão estar saindo na frente, porque a gente precisa estar olhando para esse público e a gente precisa estar entendendo qual a melhor maneira de comunicar o que a gente quer passar de uma forma que as pessoas queiram aprender, queiram escutar. E eu acho que isso é uma grande dor hoje, né? Não estou dizendo também que a gente descobriu a fórmula mágica para fazer as pessoas priorizarem a aprendizagem no dia a dia, mas quanto mais a gente trazer essa forma de entretenimento para dentro de learning, mais as pessoas vão querer priorizar esse momento no dia a dia e na rotina delas. E aí a gente está falando, desde a gente trazer uma pessoa interessante, que está na mídia, de repente, influenciadores, por que não? Para falar sobre isso, mas também mesclar isso com professores, com pessoas que estão estudando isso há muito tempo, mesclar gerações também. Sim. Então, a gente trazer essa diversidade de opiniões, de visões sobre um tema específico e fazer isso de uma maneira legal. Então, ao invés de a gente estar trazendo todo mundo para um treinamento interno, onde a gente vai ter uma palestra e vai ser aquele modelo que sempre né, feito, por que a gente não pode trazer no modelo de roda de conversa e aí Perfeito. Trazer visões diferentes? Então, acho que... E tem um ponto que eu acho interessante, que gamificar não significa ser um jogo, né? Às vezes tem esse
preconceito, não, mas o meu público não tá no joguinho e tal. Gamificar, na verdade, é você dar uma dinâmica de evolução, uma dinâmica de pontuação, uma dinâmica de competição. Então eu acho que tem muita oportunidade para a educação se aproximar mais do mundo do entretenimento de diversos aspectos. Seja o audiovisual, né? A gente vê hoje em dia as masterclass são produções que são às vezes melhores do que uma produção de um filme ou de uma série que você está assistindo. Você vê formas... No próprio podcast com o Sebrae, eles falaram isso, que a meta dele era ser o conceito Netflix de multiplataforma, omnichannel. Então você começa o curso em áudio, depois você migra para vídeo, depois você vai para o WhatsApp, ou seja, a dinâmica que você tem de ler o seu e-mail, que você lê um pouco no tablet, depois no smartphone e tal, e a mesma coisa do vídeo. Então, eu acho que esse benchmark da educação no entretenimento, ele pode percorrer várias coisas. Formato, dinâmica, eu vi lá que vocês trouxeram o Emicida, né? Achei super legal. Então, trazer pessoas diferentes. Minha filha agora, eu peguei lá uma aula de tênis para ela fazer. Quem vai dar aula é a Serena Williams. Tem lá um curso de educação musical que é com Metallica. Olha que legal, né? E óbvio que você mesclando isso com quem tem uma didática que é mais da área, mas você trazendo esse quê de entretenimento. Eu não sei, hoje o curso lá que eu tô vendo lá de música com Metallica, onde eu encaixo na minha vida? Ele é uma dinâmica tipo Netflix, ou seja, eu tô vendo ali para me distrair, ou eu encaixaria ele na minha hora de estudo? Não sei. E aí você ganha mais tempo de oportunidade das pessoas, né? Desculpa, vou só pontuar um negócio que eu acho super importante. Vou dar 2 exemplos aqui pra gente pensar sobre. O primeiro exemplo é que o TikTok, como eu falei no começo, ele é colocado como uma plataforma de educação. Então o TikTok não se coloca como uma plataforma de entretenimento, o que é super interessante. Curioso, eu não tinha essa visibilidade. E aí o segundo ponto é que exatamente isso que você falou. Então, como a gente torna atrativo o que a gente tem a oferecer. Hoje, as plataformas de aprendizagem, a gente tem milhões. Então, a gente tem milhões de opções para escolher o que faz mais sentido para a gente. Como Netflix, a gente tem milhões de opções ali de filmes, por isso que as pessoas migraram para o streaming, né? Saíram um pouquinho da TV aberta, enfim. Então, é a mesma ideia. Então, quando a gente está oferecendo algo, a gente precisa entender o quanto a gente vai conseguir trazer de interesse e de trazer esse appeal, né? De, putz, olha que legal, acho que esse curso de liderança inclusiva da Ambev On faz muito mais sentido do que um outro curso de liderança inclusiva. Então, eu acho que é dessa maneira que a gente começa a perceber também essa frente. Boa. E você, Rebeca? Retomar a questão que você perguntou, né? Educação, entretenimento, dá para andar junto? Para mim não é nem assim, tem que, porque Perfeito. Ainda mais se eu falo educação corporativa, assim, as pessoas têm que entender que se eu estou disputando o tempo das pessoas, eu estou disputando a atenção. O pessoal do marketing fala muito isso, né? A nova moeda é a atenção. Então, você está com o celular, você está com o YouTube, você está com 1000 coisas. Se eu não faço uma coisa que entretenha, por que eu vou escolher isso daqui ao invés de eu ficar olhando o TikTok das dancinhas e tal? Então, eu uso TikTok para aprender também, tá, gente? Só para deixar bem claro. Agora não é das dancinhas. Problema, porque minha filha, meu filho acompanham aqui o nosso podcast, aqui, o nosso vídeo e tal. Daqui a pouco vão usar como desculpa. Quando eu for falar lá, fala, não, mas eu tô aprendendo. Não, mas é isso, assim, porque você tá disputando tempo. Concordo, é uma ilusão super. Muito grande a empresa achar assim, não, eu vou colocar, tem empresas que ainda colocam assim, vai passar uma lista de chamada para eu saber quem que estava aqui dentro. A pessoa está ali dentro, mas ela está de corpo e alma ali dentro, Perfeito. Ou ela está só presencialmente, sabe? Concordo. E a gente teve um exemplo, eu sei que eu estou estendendo na resposta, mas é só porque a gente tem um exemplo muito bom dentro da empresa, que assim que a gente fez a mudança, as pessoas ainda não estavam acostumadas com essa questão de edutainment e tal. E a gente fez uma gamificação de uma jornada. Você falou até da gamificação e não ser só a questão da competição e tal, mas é porque realmente dá uma ideia de jornada game, né? Então você consegue construir, tem um histórico que você vai pensando e refletindo sobre aquilo. Então é uma construção de conhecimento que fica, não é só um conhecimento que foi, passou, bateu, acabou. E aí a gente fez uma jornada de conhecimento que fez uma gamificação e
obviamente as pessoas dentro da Ambev já eram muito competitivas, e aí quando a gente fez essa jornada, as pessoas no final elas sempre ganhavam pontos para trocar em marketplace, e aí elas iam acumulando, e quem ficasse nos 5 primeiros lugares iam com a Startse, inclusive, para poder ir lá para o Vale do Silício e tudo mais. A gente falava, vocês podem resgatar os pontos. Os pontos, eles não vão decair ali no ranking e tudo mais. Você resgata o ponto e não tem problema. Só que o pessoal estava tão competitivo e querendo tanto participar que eles não resgataram até o final. Para ficar no... Para ficarem no top 5 do ranking. E era uma disputa, assim, ridícula, de 50 pontos, assim. Não, Rebeca, abre de novo para a gente poder fazer, porque eu vou consumir esse conteúdo aqui, me dá só mais um dia, tá? Gente, calma, sabe? Mas que legal, né? Engajou super. E eram gerentes corporativos que, assim, geralmente não costumam ter tempo para poder fazer treinamento. Então... Muito bom. Rebeca, Roberta, papo muito bom. A gente percorreu aqui muito do que eu queria falar. A gente está chegando aqui já perto do final e sempre no finalzinho eu deixo um espaço para que vocês tragam aqui se tem algum tema que vocês acham que faltou a gente abordar ou vocês querem voltar a algum assunto para complementar. O momento aqui é de vocês. Boa. Eu acho que eu vou puxar, então, um tema até pra gente poder falar um pouco mais sobre isso, que é algo novo, né, que tá começando, e aí junta com tudo que a gente falou até agora, legal. Que é realmente essa frente da Ambev On externa, né, pra parte fora tá da companhia. É isso. É isso, gostei. Eu acho que é curioso, assim, eu deixo super aberto também os nossos contatos, me chamem no LinkedIn pra gente falar sobre isso, porque talvez as empresas, poucas empresas ainda estão fazendo essa movimentação de expandir a visibilidade de learning para fora. Legal. Mas o quanto a gente já não deveria realmente estar fazendo isso, né? E também realmente trazer essa visão para as pessoas. Então, buscar alternativas de conhecimento, de aprendizagem em lugares onde você nunca imaginou, né? Quando você imaginar que você poderia estar fazendo uma trilha de carreiras feita pela Ambev, né? No nosso site. Então, eu acho que é um ponto que não está sendo muito falado, ou pelo menos eu não consigo achar muito disso sendo falado, mas que é algo que a gente vem tentando incorporar e hoje eu estou 100% focada nisso junto com a Beca para realmente fazer acontecer. E aí juntar toda essa parte de entretenimento também, o quanto a gente pode mesclar. O Emicida, até para quem está ouvindo e assistindo a gente saber, foi realmente a cara para abrir o espaço da Ambev On para fora. Então, é exatamente esse o nosso objetivo. Você quer... Não, eu vou te falar assim, a gente vai deixar os links aqui, depois você me passa. Perfeito. Acho que é legal para todo mundo que tá acompanhando a gente deixar os links aqui dos projetos, algo que realmente é muito interessante. Fica aqui o convite para todo mundo para conhecer. Eu só ia fazer o vínculo, então, também com essa questão de inovação. A gente está falando de educação e tudo mais, e as pessoas têm falado muito no mercado, tá na moda, falar, porque vamos inovar e tal. A inovação, ela vem por meio das oportunidades que a gente dá de educação, de aprendizagem e tal. E a gente, como Ambev On, a gente tem tentado se posicionar muito como uma plataforma de conhecimento em inovação, aprendizagem e inovação. Então, realmente, sigam a gente, inclusive, gente, porque os nossos podcasts sempre são falando com pessoas para ver diversas perspectivas de como que a gente pode inovar dentro das empresas, inovar para fora das empresas também, como população, e o quanto que a aprendizagem e inovação, elas andam juntas. Então, é isso, esse é o meu recado final. Muito legal. E aí, só complementando uma curiosidade, o Morse nasceu como uma plataforma de conteúdo dentro de uma outra empresa, que inicialmente a gente falaria só da porta para dentro. Começamos a abrir para fora e acabou virando um negócio, foi um spin-off, virou uma empresa e hoje a Startse, inclusive, é investidor. Então, assim, realmente, assim, eu acho que não é só para dentro, né? Acho que a empresa que tem autoridade, acho que esse é um ponto importante, né? Eu acho que a educação está muito atrelada a você ter autoridade para falar daquele assunto. E você precisa sempre equilibrar isso. A gente vê aí, eu acho que talvez o lado não tão bom nessa história, às vezes as pessoas vão pesquisar sobre assuntos, acabam aprendendo com pessoas que não necessariamente
necessariamente são as mais qualificadas. Então acho que a gente tem que ter a preocupação também de quem vai ensinar, de ter aquilo que a gente falou no começo, de ter a certeza que está pesquisando, que está ensinando certo, porque senão também a gente começa um monte de gente passando conhecimento torto para frente e aí acaba andando para trás. Mas eu acho muito legal isso, então vamos deixar aqui todos os canais aqui da Ambev On, certo? E até um ponto sobre isso, realmente é sempre estar atento, porque essa questão de mesclar o entretenimento, né, com educação pode também abrir espaço para esse perigo de você estar aprendendo algo que talvez não seja da melhor pessoa, da melhor maneira. Então, ter sempre esse filtro, entender de onde está vindo a informação, garantir que é uma informação correta antes de você, né, colocar como ação, enfim. Perfeito. Obrigado, Roberta. Obrigado, Rebeca. Muito bom bate-papo. Obrigado aqui a todos, né, que nos acompanharam aqui. Vamos deixar aqui de novo os links para vocês acompanharem e até o próximo Morsecast. Obrigada, gente. Tchau, gente.